Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula de ciências, certo? E nosso conteúdo de hoje é propriedade dos materiais. E a primeira pergunta que a gente vem nos fazer seria aí, o que seriam esses materiais? Ou em outras palavras, o que é a matéria? Né? O corpo é feito de matéria. Né? A cadeira é feita de matéria, o celular é feito de matéria, o computador é feito de matéria. Mas o que é que caracteriza, qual é o conceito de matéria? Né? E temos aqui o conceito mais aceito atualmente, que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Então, uma parede tem massa e ocupa um lugar no espaço. Um carro, um animal, qualquer outro objeto aí que tenha massa e ocupe um lugar no espaço, vai ser considerado matéria, certo? E essa matéria, independente de qual seja, ela vai ser formada por partículas aí, por estruturas bem pequenas, que são os átomos. Acredito que você já tenha ouvido falar de que os átomos são as menores unidades da matéria. Ainda não. Os átomos eles podem ser divididos em três partículas menores: os prótons, os elétrons e os nêutrons, certo? Prótons e nêutrons formando o núcleo desse átomo aqui no centro, e os elétrons aqui fora circundando esse núcleo, orbitando esse núcleo aí, tá? Mas só para a gente entender que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, e que essa matéria vai ser formada toda por átomos. Então, nós, no caso, temos átomos, o computador de vocês, o celular de vocês, tudo que a gente considerar por matéria vai apresentar átomos como componentes aí, como unidades constituintes, tá? Só que eles não são aí ainda as menores unidades da matéria. A menor unidade vai ser aí os prótons, os elétrons e os nêutrons, ok? Então, vamos falar aqui de algumas propriedades que a matéria vai apresentar, certo? Então, o que são essas propriedades? Elas vão ser aí características usadas para descrever, classificar, reconhecer os diferentes tipos de materiais. E essas propriedades elas podem ser divididas em dois grupos: as propriedades gerais e as propriedades específicas. No caso das propriedades gerais, como o próprio nome já diz, é algo bem genérico, é algo bem abrangente, tá? Para tudo que é matéria. Então, tudo que é matéria no geral vai apresentar essas propriedades. Enquanto que propriedade específica, como o próprio nome já diz, ela é específica para determinados tipos de matéria. Tá? Então, eu vou ter características diferentes, nesse caso aqui, densidade. O resultado da densidade é um valor numérico. Certo? Então, eu vou ter valores diferentes para matérias diferentes, para materiais diferentes. Certo? Enquanto que aqui não. Tudo que é matéria vai ter uma massa e tudo que é matéria vai ter um volume, independente de que tipo de matéria a gente está falando. Tá? Então, vamos conhecer essas propriedades mais a fundo. Tá? Temos aqui, a primeira propriedade é a massa, tá? Uma propriedade geral. Então, o que é que caracteriza a massa de uma matéria? A massa, o conceito de massa é caracterizado como a quantidade de matéria que existe em um corpo. Né? É bastante comum a gente utilizar a expressão, eu vou me pesar. Peso, do ponto de vista científico, é caracterizado como uma força. É uma força que se relaciona aí com a aceleração da gravidade do local, certo? Enquanto que massa é a quantidade de matéria que existe em meu corpo. Então, na realidade, quando a gente chega lá na farmácia e sobe na balança, nós não estamos nos pesando. Nós estamos medindo a nossa massa. Tá? Tem até uma chargezinha aqui embaixo que fala: você está muito gordo. Estou ouvindo. Quero que você perca peso. Ouviu bem? Falou. Ei, aonde vai? Vou a um planeta cuja gravidade seja menor. Por quê? Peso aqui para Garfield estava se relacionando com a força da gravidade aí do planeta Terra. Certo? Então, para ele ter um peso menor, ele vai para outro planeta que tem uma gravidade menor. Tá? Então, ele utilizou aí o conceito exato da palavra peso. Enquanto que massa
seria aí essa quantidade de matéria que caracterizaria ele como um gordo. Tá? Então, só para a gente diferenciar massa e peso. Com relação a outra propriedade geral, nós temos o volume, que aí na realidade é a medida do espaço ocupado por um material. Nesse volume, nós vamos ter aí três situações, certo? Nós vamos ter, calculando o volume de um material, nós vamos ter a largura, a altura e a profundidade, certo? Então, vão ser três dimensões, podemos dizer assim, que podemos encontrar em um corpo para determinar o seu volume. Tá? Então, também vai ser um valor numérico, que vai ser aí o produto entre essas três situações: largura, altura e profundidade. Ok? Então, essas foram as propriedades gerais. Partindo agora para a propriedade específica, nós temos a primeira aqui, que é a solubilidade. Certo? Então, dizer se o material ele é solúvel ou não vai de acordo com a capacidade que ele tem de se dissolver num solvente. Certo? Como assim, professor? O que é solvente, o que é dissolver? Eu tenho aqui uma substância sólida, por exemplo, digamos que seja um tipo de sal, certo? E temos aqui uma substância líquida. Então, o sal, a substância sólida, vai ser chamada de soluto, enquanto que a porção líquida vai ser chamada de solvente. Então, quando eu misturo esse soluto no solvente, o resultado da mistura vai ser a solução. Certo? Então, o que determina se a solubilidade desse meu soluto, dessa minha substância, está aí na facilidade que ele tem de se dissolver nesse solvente. Tá? Então, isso vai de acordo com o tipo de átomo que eu tenho formando a matéria, isso vai de acordo com os elementos químicos que estão formando ali. Então, são uma série de situações variáveis que determinam a solubilidade. Então, por isso que a solubilidade ela é encaixada em uma propriedade específica. Porque, apesar de tudo que é matéria seja formada por átomo, nós temos aí átomos diferentes, obviamente, formando matérias diferentes. Como assim, professor? O átomo que forma um computador é diferente do átomo que forma uma árvore, que é diferente do átomo que forma a água. Então, para essas situações, eu tenho solubilidade diferente. Ok? Então, solubilidade aí vai estar relacionada, como eu falei, com a relação entre a capacidade que o soluto tem de se dissolver no solvente, certo? Então, tendo aí uma alta solubilidade ou uma baixa solubilidade, tá? A próxima propriedade específica que o nosso livro didático nos traz é a densidade. A densidade ela é a relação de um material, é determinada pela relação aí entre a massa e o volume de um material. É um cálculo matemático, certo? A densidade. Eu vou ter aí a divisão entre massa e volume, certo? Então, vão ser valores, vai ser uma propriedade específica, porque para cada matéria, para cada corpo, para cada objeto, eu tenho uma massa, obviamente específica, e eu tenho um volume específico. Certo? Então, por isso que a densidade ela vai ser aí específica nesse caso para esses materiais. Tá? A densidade também vai estar relacionada aqui com a capacidade que o material tem de flutuar, de afundar ou de aí, digamos que ter uma zona intermediária. Né? Por exemplo, aqui, considere o líquido como água. Para que esse cubo ele flutue, ele tem que ter uma densidade menor que a densidade da água. Certo? A densidade da água tem que vencer a densidade dele. Para que esse cubo ele fique em uma zona intermediária, a densidade do cubo tem que ser aí bem parecida com a densidade da água. Certo? Enquanto que para que esse cubo ele afunde, ele precisa ter uma densidade maior do que a densidade da água. Tá? Então, densidade é propriedade específica, é dada por um valor numérico que é resultante da relação entre a massa e o volume do objeto. Ok? Então, propriedades gerais para tudo que é matéria.
propriedade específica, como o próprio nome já diz, para matérias específicas, certo? Então, entramos aqui nos estados físicos da matéria. A gente sabe aí quais são os estados físicos da matéria. Vocês já viram aí nos anos iniciais que os estados físicos são sólido, líquido e gasoso. Beleza. Sólido, gelo. Líquido, um copo de água. Gasoso, vapor d'água na atmosfera. Tá. Mas o que é que determina o gelo estar no estado sólido? O que é que determina a água no estado líquido? E o gás no estado gasoso? Está aí na aproximação que as moléculas vão apresentar. E essa aproximação vai ser dada pela quantidade de força, de ligações químicas que elas conseguem fazer, certo? Então, quanto mais ligações químicas as moléculas que formam a substância, que formam a matéria, conseguem fazer, mais sólida a tendência do material é ser. Tá? Então, por exemplo, o cubo de gelo ele se apresenta nesse estado porque as moléculas que formam ali elas estão bem próximas umas das outras devido às fortes ligações que elas realizam entre si. Diferentemente da água, que faz aí uma quantidade de ligações químicas menores, bem menor ainda o gás. Tá? Então, o que vai determinar os estados físicos da matéria vai ser aí a proximidade que as suas moléculas, as suas partículas, elas se encontram. Ok? E esses estados físicos, eles não são estáticos no ambiente. Como assim, professor? Não são únicos. Todos esses elementos, todas essas substâncias precisam estar no estado sólido. Todas essas precisam estar no estado líquido. Não. Né? Nós temos aí as possíveis mudanças de estado físico da matéria. Certo? Então, olha a centralidade aqui. Ó, sólido, líquido e gasoso. Quando eu tenho uma substância passando do estado sólido para o líquido, eu tenho um processo de fusão. Do líquido para o gasoso, eu tenho um processo de vaporização. Do sólido diretamente para o gasoso, sem passar pelo líquido, eu tenho um processo de sublimação. Certo? Nesse caso, para que essas alterações, para que essas mudanças de estado aconteçam, fusão, vaporização e sublimação, eu preciso de um aumento da temperatura. Não é? Então, o gelo só derrete quando está quente. A água só evapora quando está quente. Tá? E temos agora os processos inversos. Quando a substância no estado gasoso passa para o líquido. Então, nós temos a liquefação. Quando ela está no líquido e passa para o sólido, nós temos uma solidificação. E quando ela está no gasoso e passa diretamente para o sólido sem passar pelo estado líquido, nós temos uma sublimação ou ressublimação, ou ainda sublimação inversa, certo? Nesse caso aqui, liquefação, solidificação e sublimação, nós temos uma redução da temperatura, certo? Então, para certas mudanças de estado, a temperatura aumenta, para outras, a temperatura diminui, certo? Então, quando se fala de mudança de estado da matéria, é sempre bom ficar atento aí a o que está acontecendo com a temperatura para que essa mudança aconteça, certo? Bem, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Caso não tenham compreendido, é só entrar em contato que a gente está aí sempre disponível para só tirar possíveis dúvidas, ok? A aula de hoje foi isso. Propriedades da matéria, gerais e específicas. Estados físicos e mudança de estado físico da matéria, tá? Então, até uma próxima aula e tchau, tchau.